Tudo certo, tudo tranquilo? Bem-vindo a mais uma aula nessa belíssima tarde do dia 26 de agosto do período da Covid de 2020. Iniciamos mais uma aula de História Geral, a História A, para vocês aí do Darwin, beleza? E hoje vamos falar de um tema bastante interessante. Um tema bastante interessante e que, diga-se por passagem, um tanto quanto polêmico, né? Por quê? Porque eu queria deixar alguns combinados antes de começarmos essa aula, para poder evitarmos a fadiga, né? Igual quando eu falei com vocês a respeito de reforma protestante, e aí eu falava assim, galera, ó, o que nós vamos falar hoje, porque na sala de aula nós temos as mais variadas denominações religiosas, né? Cristãos protestantes, católicos, espíritas, do candomblé, da umbanda, ateus, né? E aí o que acaba acontecendo é que às vezes o que você fala na sala de aula soa um tanto diferente com aquilo que você aprende ou tem enquanto ensinamento ou fé. E aí o que eu queria deixar claro de forma bem tranquila para vocês, que não é essa a intenção. Se o professor ele toma juízo de valor a respeito de uma religião, no caso do tema que eu estou citando como exemplo, ele o faz de forma muito equivocada e errada, porque não nos cabe julgar. Cabe à história fazer o quê? Escrever as realizações do homem em seu meio e em seu tempo. Então, ninguém vai te perguntar se você concordava com o que o Calvino falava sobre a pessoa ser predestinada ou ir para o céu ou para o inferno antes mesmo de nascer. Numa prova, num vestibular, que é o foco principal da nossa aula, é para você poder. O cara vai te perguntar assim: o que foi a ideia de salvação pela predestinação absoluta de João Calvino? Beleza? Não é para você falar se você concordava com o Index Librorum Prohibitorum lá da Igreja Católica. O que era aquilo? E hoje nós vamos falar de um assunto que ele traz um tanto quanto de polêmica, porque hoje nós vamos falar do surgimento dos partidos de esquerda, beleza? E quando se fala essa ideia, já vem uma galera assim, mas por que não fala, tem uma aula para falar do surgimento dos partidos de direita? Aí eu quero deixar de forma bem clara e tranquila para os senhores. A maior parte do tempo, quando você estuda história geral, ela, principalmente da idade contemporânea, que é da Revolução Francesa para cá, ela trata ações de governo que são predominantemente governos com ideologias à direita. Aí você fala assim, mas por quê? Porque se a direita tem um domínio ou uma participação efetiva da classe burguesa ou detentora dos meios de produção com a defesa da propriedade privada, esse é um caminho bem tranquilo, né? A própria Constituição dos governos liberais burgueses defende o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada, sacou? Esse já é um pensamento que, se você fosse dividir em ideologias, seria já à direita, beleza? Mas, Rony, mas a gente vai estudar surgimento de outros partidos de direita, especificamente, nesse ano? Você vai estudar o surgimento do nazismo, do fascismo, do franquismo, do salazarismo, do Estado Novo do Getúlio Vargas, do governo de Augusto Pinochet, beleza? Então, nós veremos também surgimento de partidos à direita, assim como também verão outros à esquerda, como o bolchevique, como o Partido Comunista Chinês, como a Revolução Cubana. Então, de acordo com as coisas vão acontecendo na cronologia histórica, nós vamos falando dela ao longo da aula. O surgimento do Estado burguês com o predomínio da direita, aí você fala, por que da direita, meu velho? O período do diretório era governado por quem? Pantaneses e girondinos, que eram à direita, beleza? Depois você tem o consulado, à direita, a Gironda, beleza? Depois as reformas do Napoleão em prol da burguesia, do Estado mercantil, mais à direita, sacou? Entendeu a ideia? E aí? E aí agora você vai ver como que vão surgir justamente os projetos à esquerda, beleza? Então, de forma muito tranquila, vou espelhar o material para os senhores e vamos começar a falar. Para quem acompanha direitinho, está com sua apostila em mãos, né? Nós estamos agora na apostila 3, volume 3, o módulo 11 e a página 6, é onde você pode colocar com sua matéria, beleza? Bem, senhores, a primeira coisa é de onde surgem esses movimentos? De qual necessidade? O que estava acontecendo? Você já viu já em Revolução Industrial os efeitos da Revolução Industrial? Efeitos de ordem positiva, que é a elevação da tecnologia, velocidade nos meios de transporte, nos meios de comunicação.
a globalização, o aumento do conforto, das possibilidades de consumo, mas também você teria os efeitos negativos, os flagelos da revolução, que seria o aumento da desigualdade, a precarização da vida humana, os bolsões de pobreza, as favelas, a população marginal que vivia em rua, a prostituição, o alcoolismo, o uso de entorpecentes, a exploração do trabalho feminino, que em média recebia 50% do que um homem recebia, a exploração do trabalho infantil, que em média recebia 15 a 20% que um homem adulto recebia. E quando eu falo trabalho infantil, é um trabalho infantil daqueles, meu velho, pesado. Ah, mas como assim? Moleque de 7, 8, 9 anos de idade vai trabalhar em serviços que caiba ele, aquele tamanho. Limpar projéteis, né? Projéteis igual cartuchos para munição, por exemplo, ou entrar em túneis dentro de montanhas de carvão, por exemplo, que eram tão pequenos que não caberia um adulto, mas sim uma criança. E aí, esses meninos vão sair junto com o pai e a mãe para poder ir para a faca, para poder ir para a mina de carvão, e vão trabalhar lá até acabar o dia, em média são 14, 16 horas de luz, né? E aí, meu velho? E aí volta para casa junto com o pai. E a mãe? Junto. E a mãe chega em casa, ainda tem que dar banho no filho, tem que arrumar a casa, tem que fazer o jantar, tem que preparar o rango para o outro dia, já acordar e sair com a marmita pronta. A mulher tem uma carga dobrada e ganha metade. No mínimo, uma carga dobrada para ganhar a metade. Eu falo isso porque eu tenho uma esposa e uma filha. Então, eu observo que você tem que dar uma colaborada, porque senão a sobrecarga é grande. E eu convivo com muitos outros casais, eu percebo como que a situação é. Então, para aqueles que defendem de fato a busca da igualdade sem hipocrisia, uma forma ótima de você tornar algo mais igualitário é dar valor aos serviços que as mulheres fazem em casa. É você dividir esse serviço com as mulheres e saber que não é de mulher, ele é de qualquer pessoa. Ele é da vida humana, sacou? Dá valor àquilo ali. Ajudar sua mãe a lavar a vasilha, passar um pano na casa, tá me entendendo? Lavar o prato que você lava, o copo que você acabou de beber água. Isso já é uma participação e uma desoneração do peso do trabalho sobre quem faz o serviço na sua casa, que em boa parte das vezes são as mães, muito, mas muito significativo. Então, se você somar tudo isso, prostituição, alcoolismo, entorpecentes e favelização, exploração do trabalho feminino, infantil, inexistência de lei trabalhista. Não tem lei trabalhista. Se você perdeu um membro, você foi amputado, ficou maneta, já era. Se você sofreu um acidente e veio a óbito, já era. Sua família não vai receber nada, não existe indenização, não existe quaisquer direito trabalhista. A situação de penúria era tão extrema que a questão social da Revolução Industrial é o foco inicial da nossa aula. O que seria essa questão social? Essa penúria extrema que a população sofre como efeito da Revolução Industrial. E como que se poderia modificar tal ordem de coisas? É o que a gente vai ver, beleza? E aí, senhores, olha o que vai rolar. Se a situação, você tendo um emprego, já era essa de calamidade para boa parte das pessoas nessa época, imagina se você perde o emprego. Quando você perdia o emprego, é ladeira abaixo, sem freio. Ah, mas por quê? Porque recebendo a condição de penúria, sem receber, é caos total, cara. Caos total. E aí, por quê? Você não tem o que comer, não tem o que beber, não tem o que morar. Beleza? Não tem onde morar. E eu costumo dizer que são três coisas que são as bases da dignidade humana. Ter um emprego que te dá uma remuneração para te sustentar, ter um abrigo para você poder ficar e ter o que comer, sem passar fome. Beleza? Um camarada que tem um serviço, um camarada que tem alimentação para não passar fome e tem uma casa para ele poder se abrigar e se defender, ele tem a dignidade humana dele ali. Ali ele pode ser o mais pobre que for, mas a dignidade dele, e pelo menos o tripé básico, está ali. Agora, se você não tem um trabalho, já falta um tripé da sua dignidade. Ah, por quê? Porque você pode ter o morar, você tem o que comer, mas não é você que tem, não é você que gerou aquilo, a não ser que você herde, obviamente, ou que já nasça rico, claro. Eu estou falando de um mundo proletário, sacou? E eu posso te falar de boa parte da população até hoje, beleza? Ah, mas se você tem um trabalho e você tem o que comer, mas você não tem onde morar. Ó, você pode ver do que é a base já está comprometido, beleza? E o que acaba acontecendo? A situação passa a ser
de uma situação de penúria tão amplificada que o pensamento, às vezes, ele passa a ser não só grosseiro, mas simplificado. Qual que é a ideia? Eu estou desempregado. Qual que é o motivo do meu desemprego? Quem está trabalhando no meu lugar? Ah, não tem ninguém trabalhando no seu lugar. Ué, mas como que continua produzindo? É uma máquina. Então, a culpa do meu desemprego é a máquina. A culpa do nosso desemprego são as máquinas. Vamos destruir as máquinas. Só que, como eu te falei, é um pensamento muito simples e muito tosco, né? Por que muito simples e muito tosco? Porque você acabou de atacar a propriedade, que é um dos 3 pilares da Constituição Liberal Burguesa: defesa da vida, defesa da liberdade e defesa da propriedade privada. Num Estado de característica liberal burguesa, onde ele tem o monopólio do uso da força, ele vai utilizar a repressão policial ou militar para acabar com esse movimento, e com toda razão, em cima da lei da Constituição da época. Ah, por quê? Você invadiu minha propriedade, está destruindo a minha propriedade, eu tenho o direito de proteger a minha propriedade. E se tiver um meio estatal que faça isso por mim, é muito melhor. A polícia vai chegar metendo um tiro, porrada e bomba, beleza? Pessoas vão ser espancadas, pessoas vão morrer, pessoas vão ser presas. E aí? E aí esse movimento de quebradores de máquinas, que as pessoas chamam de ludismo, né? Porque seria liderado por um camarada chamado Ned Ludd. Na verdade, esse Ned Ludd, historicamente, a chance dele ter existido é ínfima. Ah, por quê? Porque não se tem nada de registros dele. Então, o que aconteceria era o quê? Era uma forma de você, se ele não existe, por que existe o nome dele? Seria uma forma de você despistar a polícia. Então, quando algum desses camaradas eram presos, sofriam uma torturinha de leve. Quem é o líder do movimento? Ah, é o Ned. Que Ned? É o Ned Ludd. E aí vai procurar o Ned Ludd, mas o Ned Ludd não existe. Então, você pode até desviar o foco da polícia por um tempo, beleza? E o Ned nunca foi encontrado. E aí, Rondinelli, dava certo? Não, não dava certo. Além de você poder ser morto, ser preso e tomar umas porradas violentas, não mudava nada, porque no outro dia o cara colocava uma outra máquina no lugar, sacou? E aí os caras pensam assim, pô, se pela porrada não tá dando, porque nós tomamos mais porrada ainda, a corda arrebenta pro lado mais fraco, quem sabe se a gente for para a via diplomática. E qual que seria a via diplomática? Ó, assim como a burguesia teve um projeto de governo, onde ela conseguiu ascender o Estado, fazer reformas, colocar a participação política dela mais efetiva nesse Estado e ela criar leis que beneficiavam a maioria, mas ela em especial num grau maior, se nós também pudermos ter esse planejamento, se nós também pudermos ter participação política, a gente pode mudar a ordem das coisas. E aí a ideia era o quê? Se nós, trabalhadores, proletários, se nós pudermos votar e nós pudermos nos candidatar, como nós somos a maioria, nós lançaremos candidatos próprios e votaremos de forma concentrada neles. O parlamento deve sofrer uma renovação anual para poder ter cada vez maior a possibilidade de a gente eleger um representante que seja da categoria trabalhadora. O voto não pode ser um voto censitário, tem que ser um voto de sufrágio universal. Todos os homens têm que votar, beleza? Podem se candidatar. Tem que ter renovação do parlamento para poder renovar as ideias que chegam ao parlamento. E tem que haver remuneração do cargo, porque senão o trabalhador não vai ter condição de participar. Ah, mas por quê? Porque o trabalhador, ele já recebe pouco, beleza? O proletário. Se ele vai exercer um cargo parlamentar que não é remunerado, um cargo de deputado nessa época não é remunerado. Aí, se o cargo não é remunerado para ele exercer aquele trabalho, aquela atividade, como que ele vai sustentar a família dele? Meu camarada, tem uns ventos sinistros passando por aqui. Nós estamos com um tufão, né? Um tufão, se eu não me engano, aqui na costa capixaba, ou se aproximando dela. Ventanias federoles passando por aqui. Mas vamos lá, continuando. E aí, se o cargo, então, ele passa a ser remunerado, ou minimamente remunerado, haveria condições de, mesmo aquele camarada que abandonasse a profissão dele, mesmo que provisoriamente ou por horas do dia, pudesse ter condição de ter uma remuneração complementar que garantisse a sobrevivência dele. É claro que, quando essa parada de trabalhar de graça, você pode desconfiar, tá? Porque quando fala, o cargo político não recebe nada, pode desconfiar. Primeiro que isso já afasta o povo do político. Ah, porque da política em si. O povo já não gosta muito de política, né? Então, você vai lá e fala que o tal cargo não é remunerado, o cara fala assim, eu vou ocupar esse cargo para quê? Nem dinheiro eu vou ter. Já é aquele pensamento tosco e curto, né?
E aí deixa o cara lá. Mas ele não pensa assim, mas ele não ganha nada, não recebe nada, ele está lá porque ele gosta do povo daqui. Aí você vai ver que esse camada que não ganha nada, na verdade, vai receber muito através de outras formas e quase sempre ilícitas. Né? É através de uma obra superfaturada, é de encaminhar uma licitação para a empresa X funcionar, é você encaminhar o maquinário da prefeitura para fazer uma obra lá na lavoura do fulano de tal, sacou? É você fazer a empresa X ganhar a licitação e aquela empresa X vai lá e faz um apartamento e coloca no meu nome, ou vai lá e compra um sítio, bota no meu nome, faz uma reforma nele, e assim as coisas vão acontecendo, sacou? Seja ela à direita ou à esquerda. É dessa forma. E aí, velho? E aí, além, é claro, de reduzir a jornada de trabalho, que é extenuante, e que pagasse um pouco melhor, que tivesse um salário mínimo para a galera. E aí? Fizeram essas reivindicações, colocaram numa carta, por isso cartismo, e todo mundo assinou. Foi um abaixo assinado com as reivindicações do proletariado londrino enviado ao parlamento. E aí o parlamento nem leu. Os caras foram lá e comício, passeata, o parlamento leu a parada, mas não aceitou nenhum tópico. E aí, é claro, essas greves, comícios e passeatas tendiam a descambar para o atrito com a polícia. E, é claro, a corda vai de novo arrebentar para o lado mais fraco. A repressão policial vai se fazer acontecer. O que acaba acontecendo? O proletariado ele vai ficar nesse momento meio assim, pô, a gente tentou pela via da porrada e tomamos muita porrada, que foi o movimento iludido, quebra de máquina. A gente tentou pela via diplomática, não conquistamos absolutamente nada. E quando o caldo começou a engrossar, nós tomamos mais porrada ainda. Então, como que a gente vai conseguir fazer alguma coisa? E dentro desse vácuo de projeto, de possibilidade de como transformar as coisas, é que acontece a publicação do Manifesto do Partido Comunista, do Karl Marx e do Friedrich Engels, ou Friedrich Engels. E aí, velho, esses dois caras vão fazer um manifesto comunista que nada mais é uma cartilha, sacou? Uma cartilha, passo a passo, para o proletariado se organizar e conseguir conquistar o poder e realizar as reformas que eles imaginavam. E aí o Manifesto do Partido Comunista é uma cartilha sim, a partir do momento que ele fala assim, ó, você tem que se reconhecer enquanto trabalhador, você tem que imaginar que você, enquanto trabalhador, e o outro da outra fábrica não é concorrente seu, ele é trabalhador igual você é, que o trabalhador de outro país não é concorrente seu, ele é trabalhador igual você é, de que o proletariado deveria ter uma condição de conhecimento em escala internacional, de que ele é explorado em qualquer lugar que exista, pela burguesia em qualquer lugar que exista. E aí ele vai lá e fala no outro capítulo, o período em que cada grupo desse ia entrando em atrito. Igual eu falei, o senhor feudal e o servo, o senhor de engenho e o escravo, e agora o burguês e o proletário, que essa luta acontecia ao longo da história, beleza? E de que esse seria o último momento com a última luta de classes. De que o proletariado, nesse momento, teria condição e conhecimento dele, enquanto proletariado a nível global, se uniria para a última e fatídica luta de classes contra a burguesia, e dessa luta de classes aconteceria a implantação da tal da ditadura do proletariado, que seria uma ditadura composta pelo povo, para o povo, que realizaria as reformas, né, dentro desse Estado socialista, né, seria uma ditadura do proletariado que inauguraria um Estado socialista, onde as coisas seriam estatizadas, onde a propriedade seria distribuída e a sociedade chegaria a tal grau de igualdade e desenvolvimento pleno que não haveria mais a necessidade da existência de um Estado para organizar as coisas, porque a própria sociedade passaria a fazer por si mesma, que seria o comunismo. Isso é a base do manifesto do Partido Comunista. Como eu te falei, uma cartilha com uma teoria sobre como as coisas podem ser conduzidas. Tanto é uma ideia de uma cartilha que a última frase do manifesto do Partido Comunista é: proletários do mundo, univos. Sacou qual é que é a ideia? E de lá para cá, de 1848 para cá, é comum você ouvir falar: o manifesto do Partido Comunista é a Bíblia da esquerda. Cara, assim como a Bíblia tem milhares de interpretações, você imagina que a Bíblia cristã tem milhares de igrejas cristãs diferentes. O manifesto do Partido Comunista também tem muitas e muitas interpretações diferenciadas, beleza? Como eu estou falando com você, não é interpretação. É o que eu estou falando que foi escrito pelo Marx. Agora,
Aconteceu de luta de classe? Sim. Agora, essa será a última de classe? Não tenho como afirmar. Agora, quando aconteceu essa possibilidade, se implantou a ditadura do proletariado? Em alguns lugares foi tentado, em questão de dias, ela foi eliminada para ditaduras pessoais, como do Stalin, do Mao Tse-tung, do Fidel Castro, do Pol Pot. Né? Ah, e se chegou uma sociedade socialista com a ausência de um Estado que controlasse essas coisas? Jamais. Boa parte dessas ditaduras foram sanguinárias, violentíssimas, cometeram expurgos, violência, atos contra a humanidade, assim como você também vai ver que aconteceu com partidos de extrema-direita, como Hitler, Mussolini, por aí vai, sacou? Então, o que eu costumo dizer para os senhores não é 108 nem 80. Existe a possibilidade do caminho do meio. Existe a possibilidade de você reconhecer no outro, não como inimigo, mas um que pensa diferente. E desde que o pensamento dele diferente não seja eliminar o seu pensamento ou a sua individualidade, existe a possibilidade de negociação. Agora, quando o pensamento alheio é um pensamento que retira a sua possibilidade de narrar o que você quer, viver o que você quer, aí, quando não existe essa possibilidade, nós não estamos mais dentro de um Estado democrático de direito, estamos dentro de um Estado de exceção, de um regime de exceção, ou trabalhando com uma pessoa, como o próprio nome já fala, que é exceção. E assim como tal, você pode se afastar dela. O que acontece? Essa cartilha, como eu te falei, ela vai ser seguida, mas outras coisas vão sendo colocadas ao longo. Os trabalhadores, por exemplo, começam a se reunir nas trade unions. E o que seriam essas trade unions? União de trabalhadores, simplesmente isso. Os trabalhadores, como ninguém fazia por eles, passaram a fazer eles mesmos, por eles. Então, você imagina que nós trabalhamos numa fábrica de sapatos, e aí, o que acontece? A galera se reúne e fala o seguinte, ó, todo mundo ganha um salário mínimo, no dia que nós recebemos o salário mínimo, pegar lá o dinheiro, era um envelopinho com a grana, cada um vai dar R$ 10 do salário, a gente vai depositar num fundo, que vai ser um fundo de assistência para nós. Se um irmão nosso, um brother nosso aí perder um braço num acidente, a gente vai utilizar o dinheiro desse fundo para poder pagar a consulta, o tratamento. Né? Se um dos nossos aí vier a óbito, a gente pode ter condições de bancar o funeral. Então, a trade union, ela é essencialmente assistencialista, beleza? Ela não tem uma organização ainda político-partidária com projetos de conquista de poder. Mas, é claro, dessa ideia de que trabalhador pode se juntar e trabalhador ajudar trabalhador, é a gênese, é o embrião do que vai virar o sindicato. Já no século XIX, o sindicato surge como reunião de trabalhadores de um mesmo ramo que tem por objetivo buscar suas reivindicações de forma coletiva, defender os seus direitos de forma coletiva, beleza? Já que a negociação individual do proletário com o patrão se torna, meu velho, muito mais dificultada do que quando ela se faz de forma coletiva, beleza? Lembrando que hoje, pela nova legislação trabalhista, existe a possibilidade de negociação coletiva, mas existe a possibilidade também de negociação individual, beleza? E quando a gente fala de sindicato, esse é outro ponto da aula que é bicudo, né? Como eu estava falando, por alguns, né? Considera bicudo, eu acho massa, porque a pessoa poder debater, trocar uma ideia, falar o que é, você ter uma mente para poder ver assim, pode crer, tem esse outro lado da parada, é massa. Só que no Brasil as coisas elas são, como eu te falei, muito diferentes, cara. Você imagina que olha só como que aqui é diferente. O último país que acabou com a escravidão, meu camarada, quanto modo de produção. O único lugar que teve 4 poderes durante tanto tempo com o poder concentrado na mão de uma pessoa. A nossa dependência foi feita pela mesma família que explorava a gente enquanto colônia. E aí, quando você vai falar a respeito para as coisas que são diferentes, cara. E aí, quando você vai falar de sindicato, essa também é absurda. Aí você fala assim, por quê? Porque no Brasil existem mais sindicatos do que em toda a União Europeia. Aí tem aqueles que falam que os sindicatos devem ser extintos. E tem aqueles que acham que todo sindicato deve ser mantido da forma que está. Ó, ser extinto não vai ser, porque sindicato patronal não vai acabar. Você já pode ouvir falar de termo sindicato diminuindo a arrecadação, isso, aquilo, do patronal, não. Se você for ver, assim como existe o sindicato dos garçons de bares de Vitória, existe o sindicato dos baristas de Vitória. E assim como o trabalhador deveria ter a consciência que em grupo ele tem a possibilidade de negociação melhor, os donos
tem total consciência de que a negociação em grupo é muito mais benéfica também. Porque não é só eu do meu bar, são todos os bares da capital que vão agir dessa forma, isso e aquilo. Sacou como é que é? E aí? E a outra coisa é agora, essa quantidade de sindicatos é necessária? Não, é demasia. Sem contar horrores deles que funcionam apenas como massa de manobra ideológica e muitos deles que servem apenas para poder ter um nome de sindicato do trabalho, do tal função que vai arrecadar do cara. Né? Sindicato simplesmente para arrecadar. Que benefício para aquela categoria traz quase nenhum ou de nulo. Né? Então, não é nem 8 nem 80. Existem as coisas específicas e positivas de um sindicato para uma categoria. Você vai ser um trabalhador. Se você não for um trabalhador, você vai ser um patrão. E aí, meu camarada, se você for um empregado ou patrão, você vai ver qual é que é. Sacou? Existem as possibilidades abertas? Existem. Mas, como eu estou falando, elas tendem a ser um tanto quanto mais arriscadas do que em grupo, beleza? Mas existe a possibilidade hoje de negociação individual. E aí vem os utópicos. Os utópicos, os socialistas utópicos, não foram eles que se deram o nome de utópicos, beleza? Foram os marxistas, os socialistas científicos que chamavam esses, o Saint-Simon, o Charles Fourier, o Robert Owen, o Joseph Proudhon, de socialistas utópicos. Por quê? Porque afirmavam que esses camaradas, eles criticavam o capitalismo, mas não tinham um projeto de destruição do capitalismo, sacou? Por quê? Porque para o camarada marxista, e aí eu falo aquele camarada que tem as visões da parada, né? Um camarada marxista que vai levar a parada ao pé da letra ali, o marxismo, ele é declaradamente, ele assina embaixo, ele afirma que o capitalismo deve ser destruído. Qualquer outra forma de adaptação ao sistema capitalista não funciona na visão marxista. Por quê? Porque, de acordo com os marxistas, o capitalismo traria um valor autodestrutivo, que seria a exploração demasiada do homem pelo homem. E que essa exploração demasiada, onde uma minoria ínfima detém os meios de produção de forma tão concentrada, e você tem uma multidão de bilhões de pessoas que vivem na miséria extrema, sacou? Que isso pode chegar a um grau de coisas que pode acontecer a última luta de classes, que seria aquilo que o marxismo defende do proletariado contra a burguesia. Sacou? Se você imaginar, por exemplo, eu vi um dado no ano passado, naquele pequenas empresas, grandes negócios, falando que os camaradas, os 6 homens, eu acho que eram 6 ou 8 mais ricos do Brasil, tinham um patrimônio, uma renda acumulada, sacou? Correspondente ao da metade da população brasileira. Então, isso daí para você ter uma leve ideia. Pô, as 6 pessoas mais ricas do Brasil têm a renda acumulada da metade da população brasileira, sacou? É um negócio que dá para você perceber a distância que existe entre um e outro, né? E esses caras aqui, os utópicos, eles não aceitavam isso, né? Até porque não existia esse pensamento marxista posterior, né? Eles são primeiro, depois que vem o marxismo. Então eles tinham uma ideia do seguinte, ó, a gente pode conseguir modificar e trazer uma melhor condição de vida para os trabalhadores a partir de acordo, sacou? A partir de acordo, a partir de entraves, a partir de superexploração que deve ser extinta, a partir da benfeitoria da própria classe burguesa. Aí, cara, os caras que são os marxistas que vão surgir depois vão falar assim, pode deixar que a classe burguesa vai dividir o patrimônio dela voluntariamente. Mas fulano de tal fez isso, pode crer, mas foi só ele, vê o resto da galera se fez. E vê o camada que fez isso, que aconteceu com ele, sacou? Então, e a outra parada. Mesmo aqueles que tentaram na vida real, vão ser os 2 exemplos que eu vou citar, do Charles Fourier e do Owen, eles acabaram em fracasso. Então, primeiro, é considerado utópico. O é sem, utopia é lugar, né? Utopia é sem lugar. Ou seja, não funciona, sem lugar, não é daqui, não é para aqui, beleza? Aí você fala, impossível de ser realizado. Por quê? Porque os marxistas consideravam utopia a ideia de que todos os burgueses vão realizar as reformas voluntariamente em prol do proletariado. Eu vou citar 2 exemplos aqui agora. O Saint-Simon, ele é da época da Revolução Francesa. Se for na página 8, você vai ver lá. Parágrafinho de cada um. O Saint-Simon, ele via a Revolução Francesa como bárbara, extremamente violenta. E o Saint-Simon pregava a possibilidade de haver negociações entre banqueiros, industriais, empresários, né? E o proletariado, camponês, urbano, para cada um abrir aqui, abrir ali, ter uma
possibilidade de negociação mais justa entre eles. O camarada era conde, tá? Ele defendia essa ideia, era conde e não colocou ela em prática, não. O Charles Fourier, esse colocou em prática, esse camarada da testa alongada aí, ó. O Charles Fourier, ele trouxe a ideia de falancérios. O que seriam os falancérios? Seriam como se fossem pequenas vilas ou pequenas cidades com 1.200 a 1.800 pessoas, onde você teria essas 1.200, 1.800 pessoas vivendo de forma coletiva e isolada, tendo habitações coletivas, então todo mundo teria um apartamento para sua família, só que um coladinho no outro ali, né? Teriam os trabalhos oriundos da zona urbana, da indústria, os trabalhos oriundos da zona rural, agricultura e pecuária, e todos poderiam escolher de acordo com a sua vocação para qual trabalho deveria ir. Todos dividiriam o trabalho e o resultado do trabalho seria medido de acordo com a quantidade e a qualidade. Então, cada um ganharia de acordo com a sua participação, não só em quantidade, mas também em qualidade. Olha já aí o negócio, tanto que é complexo você conseguir pesar e medir quantidade e qualidade de trabalho em tudo, hein? Em tudo, é algo complexo. Mas aí vem a parada, né? Aí, ó. Chegaram a colocar a ideia dos falancérios em prática? Sim, ó. Essa foto à esquerda de um falancério, Falantés de Guise, na França. Sacou? Eu acho que é França, se não me falha a memória. Funcionou até o século passado. Ah, então tentou. Então não é utópico. Então ele existe, ó. Mas ele não funcionou. Vê se ele continuou. A ideia que os marxistas falavam que era utópica é um cara pode até fazer. Igual o Fourier colocou a teoria de que isso seria viável. Mas vê se o projeto se tornou viável. Vê se o projeto continuou. A ideia de você ter, por exemplo, igual o Fourier falava, uma Europa dividida em falancérios, né? O protótipo dele seria dessa imagem à direita, ó. Ao centro, você tem grandes praças públicas, tá vendo? Uma imensa praça pública. No centro, esse primeiro anel seriam os prédios de habitação coletiva, sacou? Os apartamentos para cada família morar. Na periferia dessa última roda, você teria o setor industrial, né, com as fábricas. Na borda, você já tem as plantações. Observa a quantidade de esculturas, de arte que existe, né? É uma parada sensacional. Deu certo? Não. Aí você fala, por quê? Porque vão ter aquelas pessoas que trabalham no rural, aquelas que trabalham no urbano, e tem aqueles que não querem trabalhar em nada. Que vão começar a falar que ele se esforçou daquela mesma forma, porque ele não ganhou tanto daquele, porque o trabalho daquele cara naquele setor é mais valorizado do que o meu aqui, beleza? E que cada um tem a própria vocação para poder todos os serviços serem feitos, é mesmo? Vai ter o cara que tem a vocação para poder limpar uma privada, para poder limpar um esgoto. E aí, meu camarada? E aí, dificuldades extremas, né? Do próprio convívio. Né? Você imagina que você viver com a sua família, com os seus parentes, é algo complexo, né? Você imagina, então, assim, não é algo fácil, né? Até hoje os prédios são assim, pode crer, mas trabalhando junto, vivendo integralmente uma comunidade de 1.200 pessoas isoladas, 1.800, vai vendo o que que dá. E teve o Robert Owen. Robert Owen, gente boa da Escócia, foi lá e falou assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na minha fábrica para funcionar. Eu vou aumentar o salário do meu funcionário. E eu vou melhorar a qualidade de vida dele como? Marido e mulher vão vir para minha fábrica trabalhar, pode trazer o filho, que vai ter aqui uma creche, vai ter uma escola para ele, vai ter uma assistência para ele. Na hora do almoço do seu moleque, é a mesma hora do almoço seu, você vai poder ver seu filho, a família vai crescer aqui junto. E eu acredito que se eu melhorar o salário do meu funcionário, melhorar a qualidade de vida da família dos meus funcionários, eles ficarão mais felizes, produzirão mais e nós cresceremos como um todo. A ideia é massa? É massa. É show de bola. Mas deu certo? Não. Por que não deu certo? Pelo fato de que os outros burgueses não vão fazer como ele. Não vão copiar. E aí? E aí o que vai acontecer é que chega um produto da fábrica dele no mercado, vai chegar com preço final maior, porque ele paga um salário maior, porque ele tem um custo de manutenção da sua fábrica maior por causa da assistência aos filhos dos funcionários e tudo mais. E aí? E aí, quando chega lá na prateleira do supermercado, você acha que a maioria da população vai falar assim, ah, não, esse produto aqui, ó, é da fábrica do Robert Owen. Ah, e lá ele trata bem os funcionários, lá eles ganham bem, lá tem assistência. Ah, a maioria não tem nem dinheiro, então vai consumir o que é o mais barato, sacou? E mesmo aqueles que tiverem o dinheiro, se lerem essa etiquetinha que eu estou falando numa possibilidade de exemplificação, para servir de exemplificação, se for na cabeça de um brasileiro, por exemplo, o cara vai falar assim, será que esse dinheiro aqui que está dando a mais vai mesmo
para a manutenção da qualidade de vida das crianças dessa fábrica, sacou? Ou fala assim ainda, e se eu não comprar da outra fábrica que não dá nada, aquele camada lá vai ficar pior? Rapaz, tem cada imaginação que você não faz ideia para bloquear você de comprar esse produto. Ué. Vai no supermercado, eu vou no supermercado e vejo os coroas falando, tem lá aqui, esse aqui vem aqui, protege as florestas da Amazônia, tantos por cento vai para lá, duvido se vai. Esse aqui está falando que vai tantos para cá, se duvido se vai. Aí os caras só ficam no duvida, não procuram pesquisar, saber a fonte, se realmente você está ajudando ou não. O que acontece? Outros burgueses não copiaram o exemplo do Owen. O preço final do produto do Owen se torna maior do que os outros concorrentes. O Owen quebra. E para piorar, o discurso dos outros camaradas vão ser o seguinte, tá vendo? Ficaram falando que a fábrica do ouro era melhor, que lá recebia mais. Olha lá, ele está quebrado e todo mundo desempregado. O que vocês preferem? Ter aquele luxozinho lá, mas agora não ter nada? Ou vocês preferem continuar ganhando pelo menos isso aí que dá para você sobreviver? Olha só o que acaba transformando a situação. E aí, o mundo ideal, né? O mundo ideal. Aí você fala como? Nesse mundo ideal aí, você poderia ter, olha a possibilidade aí, as fábricas, né? Dá para você perceber pela fumaça das torres, né? As áreas de praça aberta, as famílias passeando nos campos, tá vendo? Bem vestida, com um cachorro, cavalgando, um riozinho lá que vai dar no oceano, tá me entendendo? Com amplos espaços verdes, né? A área agricultável ao fundo, uma área de passeio sobre os prédios de habitação coletiva, um parque interno protegido com praça imensa. É paradisíaco, de fato. Mas que na vida real acabou não se efetivando. E aí chegamos no científico, que nós falamos uma parte significativa dele já durante a aula. Esse socialismo científico, primeiro, mas científico por quê? O utópico eu entendi, porque não pregava a destruição do sistema capitalista, e sim a transformação dele a partir de assistencialismo ou de acordos, algo que foi até tentado por alguns, mas fracassou, não foi seguido por outros, então tal modelo não foi implementado, portanto, utópico. E esse aí é científico por quê? Porque a ideia não vem simplesmente da cabeça solta. Essa não. O socialismo é chamado marxista, é chamado de científico pelo fato de que ele busca embasamento para construir a ideia dele em outras áreas. Então, não está saindo uma ideia criativa da minha cabeça sozinha. Eu tenho um embasamento filosófico, que alguns dos senhores podem julgar que, mas uma discussão filosófica ela pode ser metafísica, e isso e aquilo. O desenvolvimento do pensamento filosófico é o desenvolvimento do pensamento humano. Se você não pensa, você não projeta. Se você não projeta, você não constrói. Se você não pensa, você não sonha. Se você não sonha, você não realiza. Beleza? E aí? Mas se você acha que a filosofia é algo que não é tão palpável, o direito ele é palpável. Aí eu tenho os códigos, ano após ano, geração após geração, século após século, quem tem direito, quem tem dever, quem é privilegiado e quem não é. Aqui que eu estou baseando meus escritos. Eu estou baseando meus escritos, minha teoria, na economia. Eu tenho aqui os balancetes de quem exportou, quem importou, qual categoria de onde veio de produção, quem era dono da terra, onde, em que lugar, quem era explorado e quem não era. E eu tenho a história, descrita na maioria das vezes pela própria categoria dominante daquele período. Sacou? E aí ele tem esse embasamento em outras áreas das ciências para poder trazer o termo científico para ele. E aí, Rondinelli, e aí como você já viu, já falamos da luta de classes, né? Esse motor da história, que eu falei com vocês que é a luta do patrício contra o plebeu, do servo contra o nobre, do senhor contra o escravo, do proletário contra o burguês, e de que esse seria o último momento onde o proletariado faria da luta de classes a sua vitória final contra a burguesia, implantando a tal ditadura do proletariado. Aí algumas imagens de proletário e patrão, né? Depois você dá uma avaliada nelas aí, igual essa da minha época, da família dinossauros, né? Desde a época dos dinossauros, né? Por isso que eu quis dizer. Tem lá no desenho o cara que é o proletário e o cara que é o patrão. A informação ou a desinformação que pode ser construída a partir daqueles que dominam, sejam a direita ou a esquerda, vão se utilizar das mesmas formas e fórmulas. E, é claro, as diferenças entre concentração em um e outro. Né? E onde esse pensamento marxista se baseia? Eu já entendi o que é a ideia da luta de classes, né, ao longo da história, beleza.
Mas essa parada do materialismo histórico, do materialismo dialético, eu nunca entendi isso direito. Cara, isso simplesmente é a esquematização de um pensamento. Como assim? Você começa a ver uma coisa acontecer e você começa a descrever a repetição dela. Vamos a esse exemplo aí, ó. Olha só como que é. É um negócio que parece que é filosófico, mas eu vou explicar para você historicamente no exemplo como que fica simplificado. Toda sociedade é determinada, em última instância, por suas condições socioeconômicas, a chamada infraestrutura. Então, você imagina quando você vai ver a história do Brasil colonial. Você começa estudando o quê? As capitanias hereditárias, a distribuição das terras, a principal atividade econômica que era a cana-de-açúcar, e a partir dali, quem era o dono das terras, o capitão donatário, o senhor de engenho, e quem é que trabalhava para ele, o escravo, em sua maioria africanos. E aí passa a ver uma sociedade que é patriarcal, uma sociedade que é escravocrata, beleza? Essa é a infraestrutura. É a parte onde você tem a economia, a sociedade, a geração do emprego, da renda, do PIB, do crescimento daquele país, que sustenta uma superestrutura, que é o segundo parágrafo. Adaptadas a elas, instituições como a política, ideologia e cultura, como um todo, o que compõe o que o Marx chamou de superestrutura. Olha essa tela aí que você pode dar uma printada nela, porque ela não tem no seu original. Olha essa pirâmide à direita. Observa que a infraestrutura, a economia, se a economia vai bem, a sociedade tende a estar bem ou satisfeita com aquilo que está acontecendo, beleza? No entanto, se a exploração daquela sociedade, dos que dominam sobre os explorados, for demasiada, pode haver, meu velho, um atrito entre elas. Mas vamos lá chegar à ideia do que é uma superestrutura e uma infraestrutura. A economia, então, ela é a base de sustentação de todo o resto dessa pirâmide. Ou seja, vamos pegar um exemplo. Mundo feudal. O que é a economia do mundo feudal? É agrária, baseada na posse da terra. Principal atividade é agricultura, comércio in natura, troca produto por produto, beleza? E isso sustenta uma política, onde o poder político é descentralizado, onde cada senhor feudal manda na sua própria terra, onde existe uma justiça que é dele, porque o direito é consuetudinário. É ele que determina quem está certo e quem está errado. E uma ideologia que fala, ó, você, servo, se revoltar contra o seu nobre não pode, porque Deus determinou que você tinha que ser servo. Sacou, velho? Como que uma coisa sustenta a outra? Mas você falou da infraestrutura sustentando uma ordem política do direito e da ideologia. E o contrário, observa que a esquerda tem uma setinha de mão dupla, beleza? No momento em que essa economia começar a ruir, principalmente porque a exploração dos trabalhadores se torna demasiada, a tentativa de modificação começa a fazer acontecer o quê? A política lá em cima fala lá para baixo, ó, vocês não podem se revoltar, não. Por quê? Porque o dono dessas terras é o senhor feudal, você não pode se revoltar contra eles, você fez um contrato com eles. Você tem o direito de ficar nessas terras, mas você é preso à terra. Ó, você não pode se revoltar contra ele, não, porque ele é a justiça. Ó, a igreja afirma que as terras é dele porque Deus deu. Então, da mesma forma que a infraestrutura sustenta a superestrutura também pode sustentar a infraestrutura. Isso é, meu camarada, o tal do materialismo histórico. A economia e a sociedade é que mantém um padrão político, um padrão de leis, um padrão ideológico. Quando acontecer a ruína dessa economia e dessa sociedade, vai surgir um outro padrão político, ideológico e jurídico, beleza? Que é o materialismo dialético. Materialismo dialético olha de novo aí, ó. A história move-se a partir do choque entre forças opostas antagônicas, né? Base do desenvolvimento da teoria da luta de classes. Vamos de novo para uma telinha que você pode printá-la que você não tem também. Observa só. Eu falei com vocês que ao longo da história a luta de classes ela é visível, beleza? E aí eu falei com vocês também nessa aula de que, de acordo com os marxistas, esse seria a última luta de classes, onde o materialismo dialético seria o quê? Vou pegar o exemplo. O choque entre o senhor feudal e o servo faz surgir um novo modelo de produção, que é qual modelo de produção? O mercantilista, que vai evoluir para o capitalista. Nesse modo de produção capitalista, você tem o burguês e tem um camada que é o proletário, que é o explorado. Quando esse proletariado se tornar demasiadamente explorado,
vai passar a haver um choque entre esse proletariado e essa burguesia. O choque entre esses antagônicos faz surgir um novo, que para os marxistas seria um Estado socialista, com a ditadura do proletariado, que após as reformas e a evolução da sociedade, chegaria ao comunismo com a ausência do Estado. Então, o que é um materialismo, uma teoria de materialismo dialético? É quando você tem o confronto de ideias, beleza? Aí eu coloquei essa chargezinha que eu peguei na internet, bobinha, mas bem interessante. Ó. Olha a tese. Chegando em casa uma hora dessas, com a garrafa vazia, bebeu ela toda e está completamente bêbado. Aí vem a antitese, ou a antítese. Eu não estou tão bêbado assim, pois eu não bebi a garrafa toda. A Cláudia bebeu comigo. E aí vem a síntese. Então, além de bêbado, até de madrugada, você estava bebendo com outra mulher. É a síntese, sacou? Então, a burguesia é dentro dos meios de produção que explora o proletariado, querem dentro da força de trabalho. Quando a exploração se tornar demasiada, acontece o que os marxistas falam da última luta de classes. O proletariado venceria a burguesia e surgiria um novo modelo, o Estado socialista, que faria as reformas para, enfim, chegar ao socialismo, ao comunismo, desculpa. Mas, como eu te falei, passamos ao largo de existirem ditaduras realmente do proletariado e mais distante ainda de chegarmos a uma comunidade ou ao comunismo, beleza? Mais-valia aí os últimos pontos, bem rapidamente, que a nossa aulinha já está acabando, e como eu já falei, vocês também veem em sociologia, em filosofia, a mais-valia nada mais é, na visão marxista, do que aquilo que você produz sem receber. O Camada fala, de acordo com a ideia da mais-valia, vou te dar um exemplo simples, mas muito utilitário. Você imagina que um professor, ele ganha um salário mínimo para dar aula, beleza? Só que, às vezes, as pessoas imaginam que ele ganha um salário mínimo só para entrar na sala e dar aula. Ele não só entra na sala e dá aula do nada. Ele precisa de estudar, ele precisa de pesquisar, ele precisa de planejar. Para poder fazer, por exemplo, uma aula dessa aqui, são 3 horas de planejamento para uma aula de 50 minutos. 3 horas de ver material, de revisar material, de atualizar material, de estudar, sacou? De ver se tem alguma coisa nova para poder passar. E aí? Mas isso é tranquilo. E quando vem as provas, que você tem que levar as provas para corrigir? Professor, mas o professor ele tem um planejamento de 15%, um adicional. Então, se eu ganho 1.000, eu tenho mais 15% para cobrir esse trabalho que eu tenho a mais. Que é algo, diga-se por passagem, que são pouquíssimas categorias que recebem. A minha é uma que recebe. Adicional de 15% pelo planejamento que eu tenho para poder efetivamente dar aula. Beleza? Então, eu recebo R$ 100 em cima de 50 minutos, beleza? Mais 15%. Sacou? Esses 15% é bom? É. Agora, ele é suficiente? Não. Aí você fala assim, mas por quê? Porque eu gasto muito mais tempo do que 15% de 50 minutos. Então, imagina assim, só para você ficar fácil. O camarada foi lá e fez a prova, beleza. Vamos colocar só a prova. Ele consegue corrigir a turma em uma fração de 15% de 50 minutos? Não consegue. Eu, por exemplo, para corrigir uma turma de 40, 45 alunos, eu demoro de 4 a 5, até 6 horas, beleza? Só para você ter uma leve ideia. E aí? E aí, meu camarada? É sábado, é domingo, né? Eu já falei com vocês que tem outros dias que eu não trabalho, então eu os utilizo para evitar a fadiga e trabalhar final de semana, mas a maioria vai corrigir prova em madrugada. É sábado e é domingo, e é feriado. Esse momento que eu estou corrigindo a prova no sábado, no domingo, num tempo além daqueles 15% de 50 minutos, né? Em que eu estou no meu apartamento, com a minha energia, pá, eu estou sofrendo uma mais-valia severa. Estou trabalhando sem ser remunerado nesse momento pelo trabalho que eu estou fazendo. Então, no sábado, no domingo, corrigindo prova, no seu quarto, no seu ar-condicionado, é o período que você trabalha e produz para aquela empresa ou para aquele patrão e não recebe por ele o suficiente ou de forma justa e equilibrada. Sacou? E deixei até aí uma chargezinha, né, falando a respeito da alienação, né? De que as pessoas, elas, hoje, muitos dos serviços, você produz apenas uma parte do trabalho. Você pode passar uma vida inteira produzindo uma peça sem saber. Pode até saber, essa peça é para um celular, mas em que lugar ela vai estar, ou qual que seria a função específica dela. É a alienação do trabalho, a ideia do trabalho sendo desumanizado. E
Ditadura do proletariado, nós já falamos, e como que seria o advento do comunismo quando a sociedade estivesse igualitária, as reformas teriam sido feitas, o Estado deixaria de existir e o comunismo seria implementado. Algo que, na vida real, por tempo significativo, nunca aconteceu em um Estado. Mas, como eu já falei, alguns afirmam que o Brasil será e está próximo de se tornar comunista. Bem, vamos ver se isso aí vai chegar, né? Ou não, né? Se isso é factível, se isso é possível ou não. De qualquer forma, apresentamos as teorias marxistas. Foi uma aula que eu achei tranquila, show de bola, muito educados os senhores. Muito obrigado pela aula, espero que tenham gostado. Dúvidas, os senhores sabem bem como me encontrar, beleza? Tem o meu contato. Beijo, até mais. Tchau. Algumas dúvidas aqui, só parar a gravação.